Glória a Deus. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom mais uma vez podermos nos encontrarmos. É bem verdade que de uma forma virtual, mas para juntos nesse tempo podermos adorar e bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo. Amém? Louva a Deus pela tua vida, pela oportunidade que você nos dá de entrarmos no seu lar através das nossas mídias sociais, para juntos adorarmos ao Senhor. Eu quero iniciar este culto com uma leitura de um texto bíblico, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20. Eu quero ler a partir do versículo de número 11. Esse texto diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levou, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus lhe disse: Não me detenhas, porque não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Amém? Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele está à destra do Pai, intercedendo em meu e em teu favor. Jesus morreu, mas ressuscitou. E essa é a razão de nós estarmos nesse momento reunidos, para adorá-lo, para prestarmos a Ele um culto de adoração ao seu santo nome, porque Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Alegre-se o teu coração nessa convicção, nessa certeza, nessa esperança de que Jesus, Ele está vivo, amém? E os olhos dele estão direcionados sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos por mais esse privilégio de podermos estar reunidos na tua presença. Ó Deus, por mais essa oportunidade de podermos ter um tempo de louvor e adoração ao Senhor, de nos reunirmos numa só fé, num só espírito, num só propósito, ainda que de maneira virtual, mas o Senhor, na sua onipresença, se faz presente, ó Deus, com cada pessoa que nos assiste, cada pessoa que participa desta reunião, que participa deste culto. Suplicamos, Deus, que a tua presença, ela seja real, ó Deus, nesta casa, ó Deus, neste local de trabalho, ó Deus, onde quer que esteja este irmão, esta irmã, esse nosso ouvinte neste momento. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar, ó Deus, e que a voz do Senhor possa soar no coração de cada ouvinte. Deus, que cada hino entoado seja uma mensagem cantada, que a palavra ministrada, ela vá de encontro à necessidade de cada um daqueles que a ouvir neste momento. Pai, se conosco, Espírito Santo, esteja na direção deste culto e nos abençoe. Oramos em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém. Abra o teu coração nesse tempo de louvor e adoração que nós teremos, que você possa dar o teu melhor, adorar a Ele em espírito e em verdade.
Paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos que nos assistem. Eu quero convidar a você a, juntamente conosco, Ministério de Louvor, a adorar o nome do Senhor. Dias difíceis sim, mas temos que continuar adorando o nome do Senhor. O Rei está voltando. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. O mercado está vazio, seu trabalho já cessou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá nos campos terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar.
está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia, aleluia. Esse hino diz assim: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Pai, eu quero estar diante de ti e te adorar como fosse a última vez, pelo seu amor, por tudo que és, vou me derramar como oferta em teu altar. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Pai, eu quero estar diante de ti e te adorar como fosse a última vez, pelo seu amor, por tudo que és, vou me derramar como oferta em teu altar. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia, aleluia. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim que
Quando Salomão foi fazer a dedicação do templo, ele preparou todas as coisas, chamou o povo para dentro do templo e começaram ali a adorar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles começaram a adorar, a casa encheu-se da glória do Senhor, e uma fumaça envolveu todo aquele lugar. E a Bíblia diz que quando eles começaram a adorar, e essa nuvem chegou naquele lugar, e a fumaça encheu a casa do Senhor, os levitas e os músicos que começaram a adorar o nome do Senhor não conseguiram mais fazer nada, porque a glória do Senhor envolveu aquele lugar. Eu gostaria de chamar você que está aí na sua casa nos assistindo, adorar o nome do Senhor aí no seu lugar, né, onde você está. Não importa o que você está fazendo, mas eu gostaria que você aí na sua casa erguesse as suas mãos e adorasse o nome do Senhor e deixasse que a nuvem do Senhor enchesse toda a sua casa. Gostaria que você declarasse que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Você pode me perguntar: como você pode falar uma coisa dessa numa situação tão difícil que estamos passando? Mas eu quero dizer uma coisa para você: não importa o que você esteja vivendo, o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas Deus ainda continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, e o seu amor continua durando para todo sempre. E eu gostaria que você erguesse a sua voz em adoração ao nome do Senhor aí na sua casa e declarasse comigo que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor aí no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Adianta ver as riquezas desse mundo, ou ser honrado por todo o seu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim e as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer.
coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Estar contigo vale mais pra mim e as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer. É a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti, tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória eu quero tocar, teu rosto eu quero ver. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. O desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Aleluia. Ele não nega bem a nenhum dos seus queridos. Aleluia. Continue adorando ao nome do Senhor, pois Ele é digno de todo louvor e adoração. Deus te abençoe. Nós devolvemos a palavra ao pastor. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tenho certeza que você já tem sido abençoado por esse tempo de louvor e de adoração, onde Deus, Ele já tem ministrado aos nossos corações através dos hinos entoados. Amém? Creia nisso, que Deus, Ele cumprirá o desejo do teu coração se você buscá-lo em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Louvamos a Deus por esse momento glorioso de louvor e adoração ao teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar algo da parte de Deus ao teu coração nesse momento. Hoje, domingo de Páscoa, eu tenho certeza que boa parte dos cultos nas igrejas, onde está podendo ter presencial, ou mesmo os cultos de live, os cultos gravados,
em determinado momento, se não houver uma ministração falando acerca da Páscoa, pelo menos algo será dito a respeito dessa comemoração tão importante, de grande relevância, de suma importância para nós cristãos, para nós que cremos, a exemplo do que eu dizia na abertura deste culto, de que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Não nos importa se de fato essa é a data real, mas o importante é termos essa certeza de que Cristo, o Cristo ressurreto, está à destra do Pai, intercedendo por nós, e nesse momento Ele recebe o teu louvor e a tua adoração voltada e dedicada a Ele. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no segundo livro da Bíblia, lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo de número 12. Eu quero fazer a leitura dos versículos 21 até o versículo de número 28, amém? Êxodo capítulo 12, dos versos 21 até o verso de número 28. A palavra de Deus nos diz assim: nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até a amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na porta, na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero falar à luz do texto que nós lemos nessa noite, acerca de Jesus, o Cordeiro Pascal. Quando nós falamos de Páscoa, a palavra Páscoa, ela vem de um verbo que significa passar por cima, que dá uma ideia de livramento da parte de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala acerca deste livramento. Deus literalmente, ele envia, ele manda o anjo destruidor passar por cima da casa dos israelitas, que estão protegidas pelo sangue do Cordeiro Pascal que fora imolado. Esse cordeiro, ele é imolado, esse cordeiro, ele é sacrificado, o seu sangue é derramado, o seu sangue é espargido nos umbrais das portas, com o propósito de livramento.
Ao mesmo tempo em que o anjo da morte, o destruidor, ele feria a casa dos egípcios, ele adentrava na casa dos egípcios, causando terror, trazendo a morte dos primogênitos. Ele passava por cima da casa dos israelitas e não adentrava, porque é exemplo que Deus havia ordenado a Moisés. Essas casas estão protegidas, porque o sangue do cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado, está espargido sobre essas portas, ou seja, dando um sinal de que naquela casa, de que naquele lugar não haveria destruição, porque estava protegida, porque estava guardada por Deus. E eu quero nessa noite, queridos, à luz desse texto e falando, trazendo isso para a nossa realidade, trazendo isso para a nossa era, trazendo esse texto à luz da era da graça que nós vivenciamos, posterior ao sacrifício de Jesus Cristo. Eu quero falar acerca de 5 lições pascuais que nós vemos inseridas nesse texto, e que servem de reflexões, e que servem, aleluia, de ensinamentos, que servem de lições para a minha vida e para a sua vida, que servem de lições para a igreja. A primeira coisa que eu vejo aqui à luz desse texto é de que na Páscoa existe uma figura central, existe um objeto central na Páscoa. O versículo 21 vai nos dizer o seguinte: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias. A figura central aqui é o cordeiro. Observe, o texto nos está dizendo aqui que a figura central da Páscoa é um coelho, como nós vemos nos nossos dias, né? Que tem a ver coelho com ovo, com Páscoa. Primeiro, que coelho não bota, né? Segundo, que chocolate não tem nada a ver com passar por cima, com livramento. Não tem. Observe que o objeto central, a figura central é o cordeiro. A Bíblia nos diz que quando João, ele está lá no Rio Jordão, como um hábito comum, que era o seu ofício, que era o seu chamado, que era o seu ministério de pregar o evangelho, e as pessoas se arrependiam. O texto nos diz que João as batizava, e o texto nos diz que em determinado dia, Jesus, ele vem ao encontro de João, e a Bíblia nos diz lá no evangelho de João, capítulo 1, versículo número 29, que João, ele olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 12, versículos 21 ao 28, que nós lemos nessa noite, nós observamos que é bem verdade, que é algo que está acontecendo com Israel, é uma simbologia para Israel, mas esse texto está apontando para Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. O profeta Isaías já dizia que como uma ovelha muda, um cordeiro mudo, ele seria levado ao matadouro. Aleluias, Jesus é o Cordeiro Pascual. Aleluias, o sistema de sacrifícios estabelecido por Deus lá no Antigo Testamento estava preparando um terreno para a vinda de Jesus Cristo. O perfeito sacrifício de Deus providenciou como expiação do pecado do seu povo, e como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esse dom gratuito, aleluias, essa graça, esse favor imerecido chegou até a mim, chegou até você, através deste Cordeiro, Jesus Cristo, o Senhor. Então a Páscoa, ela tem uma figura central, o Cordeiro. E observe que Moisés está dizendo: olha, escolhei para as vossas famílias um cordeiro e sacrifica-o, pois é a Páscoa.
Moisés está dizendo: através do sacrifício desse cordeiro haverá um livramento. A morte não terá poder, não terá domínio sobre as vossas casas. A destruição não chegará às vossas casas. Aleluias. A morte, ela não predominará nas vossas casas, porque Deus vos trará o livramento. Aleluias. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus amados irmãos, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que nós vivíamos debaixo da lei, e debaixo da lei havia o domínio do pecado sobre nós, mas agora, por estarmos debaixo da graça, o pecado não mais terá domínio sobre as nossas vidas, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele tira o pecado do mundo. Louve a Deus por essa grande vitória, por essa grande conquista que um dia alcançou a tua vida e a tua família. Então a primeira lição que nós aprendemos é de que a Páscoa, ela tem uma figura central: Jesus, o Cordeiro de Deus. A Páscoa também, ela tem um sinal. Qual é o sinal que nós vemos na Páscoa? Versículo número 22. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da sua casa até o amanhã. A Páscoa tem um sinal: o sangue. O que Moisés está dizendo para o povo, a ordenança de Deus para o povo através de Moisés é essa: olha, as vossas famílias peguem um cordeiro, imolem, sacrifiquem esse cordeiro, peguem o sangue desse cordeiro e passe esse sangue, esparja esse sangue sobre os umbrais das vossas portas. O sinal do livramento para o povo de Israel era o sangue que seria colocado nos umbrais das portas da sua casa. Deus, Ele ordenou que o sangue fosse colocado em toda a porta onde houvesse uma família de judeus. A marca do sangue do cordeiro impediria a ação do mal, a atuação do mal naquelas casas. E de fato, onde houvesse a marca do sangue, não haveria morte e não haveria destruição. Meus irmãos, nós necessitamos da marca deste sangue na nossa vida. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo de número 7, ele vai afirmar dizendo o seguinte: que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. No sangue de Cristo nós encontramos perdão para o nosso pecado, assim como no sangue espargido na porta, aleluia, os judeus, eles encontraram o livramento, aleluias, através do sangue de Jesus Cristo, nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Através do sangue de Jesus Cristo, nós encontramos a libertação da escravidão do jugo do pecado. Através do poder do sangue de Jesus Cristo, nós fomos transportados das trevas para a sua gloriosa luz. Através do poder deste sangue, nós fomos retirados da condição de escravos, aleluias, e nos tornamos em príncipes, em herdeiros e co-herdeiros do seu reino, aleluias. Lembre-se disso. Talvez, meu irmão, você que me ouve, você minha irmã que me ouve, que escuta essa ministração, talvez você olhe para dentro de si, aleluia, e se julgue como alguém, aleluia, pecador, miserável. Talvez você olhe para a sua vida, aleluia, e não vê condições de poder achegar-se aos pés do Senhor. Talvez você olhe para a sua vida e não se acha merecedor
merecedor, nem digno, aleluia, de adorar ao Senhor. Eu quero lembrá-lo, aleluia, que o sangue de Jesus Cristo, ele tem poder. Talvez há uma acusação maligna na tua mente, pelo que você fez, pelo que você, aleluia, praticou. Talvez existe uma acusação, aleluia, contra si mesmo, devido às suas práticas pecaminosas. Mas a palavra de Deus diz que quando nós confessamos o nosso pecado a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Lembre-se disso, que o sangue de Jesus Cristo, Ele te purifica de todo o teus e os teus pecados. Paulo vai dizer que não há nenhuma condenação contra os escolhidos de Deus. Não há condenação para aqueles que se apoderam, para aqueles que creem, para aqueles que, aleluia, se permitem serem lavados e purificados no sangue do Cordeiro. A Páscoa, ela tem um sinal, e o sinal da Páscoa é o sangue que tira todo o pecado do mundo, o sangue que me purifica e que te purifica de todo pecado. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, esse sangue, ele nos purifica. Então nós vemos que a Páscoa tem uma figura central, o Cordeiro. Segunda coisa, a Páscoa tem um sinal, o sangue deste Cordeiro. Terceira coisa, terceira lição, a Páscoa, ela tem um propósito. Qual é o propósito da Páscoa? Se você olhar ainda no capítulo 12, lá no versículo de número 41, diz assim: e aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Quando José é levantado como governador do Egito, e Deus usa José de uma forma poderosa e sobrenatural, a sabedoria que Deus lhe deu, a Bíblia diz que Jacó e os seus filhos descem para o Egito. E ali o povo de Israel começa a crescer, o povo de Israel começa a se expandir, a prosperar naquela terra, e por 430 anos esse povo fica na terra do Egito. Mas agora Israel está vivendo na condição de escravos, estão escravizados no Egito. E por um longo período aquele povo está clamando para que Deus os libertasse da opressão do Egito, da opressão de Faraó. Deus levanta Moisés como uma voz profética, Deus levanta Moisés com uma autoridade para trazer livramento para aquele povo. E agora Deus dá ordenança para Moisés para que celebre a Páscoa. E o texto vai nos dizer que a celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Nós também tivemos o nosso dia de libertação. Você teve o seu dia de libertação, eu tive o meu dia de libertação. Você que nos ouve, que quem sabe ainda está escravizado, você pode ter, hoje pode ser o dia da tua libertação. Quando nós fomos salvos da morte, como eu já dissera aqui, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, e nós estávamos condenados à morte. Em razão do pecado, por termos nascido numa natureza caída, numa natureza pecaminosa, estávamos nós condenados à morte. Mas agora vem Jesus, e através da sua morte, do seu sacrifício, o Cordeiro que é imolado, o seu sangue é derramado, nos é trazido esta graça, esse favor imerecido, e portanto nós somos libertos através de Jesus Cristo. Assim como Israel, aleluia, depois de 430 anos, o texto diz que eles foram libertos, e agora eles vão marchar
aleluia, ao encontro da terra que Deus lhes havia prometido. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos livres, nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da condenação. Como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo de número 2, ele vai dizer que quando Jesus ele está lá na cruz, quando ele é cravado ali na cruz, ele vai expor Satanás à humilhação, e a sentença que havia contra nós, ele vai rasgá-la. Ele rasga essa sentença, a sentença de morte, a sentença de condenação, ela é rasgada agora, e nós somos livres e libertos através do seu sacrifício e da sua morte. O propósito da Páscoa, o passar por cima, é de libertação. Deus estava dizendo para Israel: a partir de hoje vocês estão libertos, vocês podem voltar para a terra que eu prometi aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Meu irmão, você precisa trazer isso à sua memória, que o propósito do sacrifício de Jesus Cristo é para que eu e você fôssemos livres, eu e você fôssemos libertos. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos estar atentos, para nós não nos colocarmos debaixo do jugo de onde nós fomos tirados, para nós não nos colocarmos debaixo do jugo de onde nós fomos libertos. Nós vamos ver esse mesmo povo que Deus agora está dizendo: olha, vocês estão livres, vocês podem, aleluia, marchar para a terra que eu prometi aos vossos pais. Em determinado momento lá no deserto, depois de terem atravessado o mar em terra seca, depois de estarem sendo alimentados, aleluias, por alimento, que as cordonizas que caíam do céu, que brotavam do céu para alimentar aquele povo, depois de verem a glória de Deus se manifestando durante a noite como uma coluna de fogo para aquecê-los, durante o dia, aleluias, como uma nuvem para que eles não fossem torrados pelo sol do deserto, depois de verem tantos milagres, a Bíblia nos diz que esse povo, eles vão se revoltar contra Moisés, e alguns vão chegar ao absurdo de dizer o seguinte: o Egito era melhor do que esse deserto, os alimentos, as carnes que nós comíamos no Egito, elas eram melhores do que essas cordonizas que nós comemos aqui no deserto. No Egito nós tínhamos uma vida digna, nós éramos sepultados de uma forma digna, agora nesse deserto nós não temos nem dignidade para ser sepultados. Ou seja, aquele povo, eles estavam sentindo saudade, eles estavam desejosos de voltar para o Egito, mas eles também se esqueceram que lá no Egito eles estavam debaixo do chicote, que no Egito eles estavam debaixo da humilhação, eles estavam debaixo da escravidão. Por um tempo aquele povo, eles se esquecem das misericórdias de Deus, eles se esquecem das manifestações sobrenaturais de Deus sobre as suas vidas, e eles querem voltar para o Egito. Eu quero dizer que na minha e na tua vida não é diferente. Quantas vezes nós somos seduzidos, quantas vezes nós somos tentados a retrocedermos para onde Deus nos tirou. Quantas pessoas foram outrora libertas da prostituição, foram libertas das drogas, foram libertas da bebida, foram libertas de uma vida de devassidão, e aleluia, e muitas vezes Satanás, ele quer preparar situações, ele quer colocar diante de você pratos, ele quer coloca diante de você tentações, seduções, para que você volte a praticar as mesmas obras de antes. Mas eu quero te lembrar que você foi liberto, não foi pelo homem. A tua libertação não resulta de um sacrifício humano, a libertação, ela não resulta, aleluia, das tuas vontades, por mérito de quem você é, mas a tua libertação, ela resulta do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Então não permita que, a exemplo de Israel, você volte para o Egito, você volte a praticar as más obras que você praticava antes de ter um encontro com Deus. Mas que nós possamos olhar para a frente e entendermos que fomos libertos
em Cristo Jesus. E que nós temos um alvo para nós olharmos: Jesus Cristo, o Senhor. A Páscoa, ela tem um propósito: a libertação. Louve a Deus, glorifique a Deus, porque um dia você foi liberto. Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias, louve a Deus, porque você é liberto em Cristo Jesus. A Páscoa também, ela nos traz, ela revela, ela tem uma mensagem. E a mensagem que ela tem é a mensagem de vida ou morte. Olha o que diz o versículo de número 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue, o vir aqui é de ver, de olhar, o sangue na verga das portas, e em ambas, na verga da porta, e em ambas os ombreiras da porta, o Senhor passará por aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. A Páscoa tem uma mensagem de vida ou morte, é o que nós vemos nesse texto. Ela é uma mensagem de morte para aqueles que não se arrependem, para aqueles que permanecem no caminho mau. Salmo 1, ele vai falar acerca disso. Então o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ela é vida para aqueles que são remidos, para aqueles que se apoderam, para aqueles que aceitam, aqueles que creem no sacrifício de Jesus e são remidos pelo seu sangue. Nós precisamos ter essa compreensão. E eu te pergunto, a abertura do culto aqui, o primeiro hino que foi louvado, ele é um hino que fala acerca da volta do Senhor e diz: o rei está voltando. E a minha pergunta é essa: se as trombetas soarem hoje, se o arrebatamento se der hoje, se a sua partida se der hoje, se a minha partida se der hoje, nós teremos qual será o resultado para nós? O resultado de vida eterna, ou um resultado de morte eterna? Nós precisamos parar e analisar e pensarmos nisso. O texto está falando de duas realidades, de vida ou de morte. Aqueles que cumprem as ordenanças do Senhor através de Moisés, ele está dizendo: aqueles que cumprirem essas ordenanças, eles terão vida. E nós não podemos fugir disso, de que aqueles que cumprem a palavra de Deus, aqueles que ouvem as palavras e guardam essas palavras no seu coração, eles têm vida e vida com abundância. Quando João vai escrever lá em Apocalipse a carta às 7 igrejas da Ásia, ele vai sempre finalizar dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você precisa estar atento ao que o Espírito de Deus, a mensagem que Deus ele tem trazido ao teu coração. Há diante de mim e de você a vida e a morte. Escolha a vida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Apocalipse 22, 14, João vai escrever dizendo o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas. Que você possa estar debaixo do sangue do Cordeiro, que você possa estar debaixo do sangue de Jesus Cristo, com a garantia de vida eterna, através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. A Páscoa, ela traz uma mensagem de vida ou morte. Morte àqueles que não se arrependem e permanecem no mau caminho. E vida para aqueles que são remidos e lavados no sangue de Jesus Cristo. A Páscoa, ela também tem um propósito.
um memorial de celebração. Olha o que diz o versículo 14. O versículo 14 vai dizer o seguinte, no capítulo 12: e este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Moisés, aqui no capítulo 12, ele está dando a instituição da primeira Páscoa para o povo de Deus, para o povo de Israel. Deus está dizendo para aquele povo, através do seu servo, de que aquele dia seria um dia por memorial, eles iriam celebrá-lo por festas, eles deveriam passar isso de gerações a gerações, seria uma celebração perpétua. Nós não precisamos mais hoje matar um cordeiro, porque Cristo, o cordeiro pascal, já foi imolado. Nós não precisamos hoje mais tomar o sangue de um cordeiro e passarmos nos umbrais das portas das nossas casas, porque o sangue de Cristo nos salva de uma vez por toda. Nós não precisamos comemorarmos a libertação do Egito, mas nós comemoramos a libertação do império das trevas, aleluias. Lá em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas, ele, Jesus Cristo, nos transportou para o seu reino, o reino do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Meus irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, lá a partir do versículo 23, quando ele vai falar acerca da celebração da ceia do Senhor, ele vai dizer: eu estou vos ensinando aquilo que Jesus já instituiu, aquilo que Jesus nos ensinou. E ele vai falar que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e, tendo dado graça, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomam do cálice, pois este é o meu sangue que será derramado por vós. E ele vai dizer o seguinte: façam isso todas as vezes em memória de mim. Ou seja, Jesus está dizendo para os seus discípulos: quando eu for até a cruz, quando eu for crucificado, quando eu entregar a minha vida por sacrifício, vocês precisam trazer esse ato à vossa memória, vocês precisam anunciar o meu sacrifício, a minha morte, até que eu venha. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque é na sua morte, é no seu sangue espargido, que eu e você fomos libertos, fomos a exemplo do que eu acabei de ler aqui em Colossenses, transportado das trevas para o reino da luz do seu amor, que nos redimiu dos nossos pecados. A Páscoa tem um propósito, um memorial de celebração. Não é celebração de festas, não é celebração de trocas de ovo de Páscoa para um e para o outro, de trocas de favores, não é celebração comercial que nós vemos nessa data, não é celebração de você gastar o que não tem para fazer um prato de bacalhau, não, é a celebração, aleluia, do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Páscoa, passar por cima. Páscoa, uma nova chance, uma nova oportunidade. Páscoa, libertos da escravidão. E eu quero concluir esse sermão, aleluia, fazendo referência ao que o apóstolo Pedro, ele vai escrever lá na sua primeira carta, no capítulo 1, dos versos 18 aos versos de número 21. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer: sabendo que não foi com coisa corruptível, como ouro, como prata, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais,
Pedro vai dizer no versículo 19: mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. E no verso 20 ele vai dizer: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. E no 21 ele vai falar: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estivessem firmadas em Deus. Ah, meus amados irmãos, não foi com coisas corruptíveis, não foi com ouro, não foi com a prata, não foi com coisas humanas, não, mas foi com o sangue de Jesus Cristo, aleluia, que nós fomos libertos. Foi com o sangue de Jesus Cristo que nós, aleluia, alcançamos a salvação eterna. Portanto, glorifique e enalteça o Senhor por isso. Estamos vivendo dias difíceis, e quantas pessoas estão assustadas, quantas pessoas estão temerosas, quantas pessoas estão com medo de morrerem. Mas que o teu coração, que o meu coração possa ser como o do apóstolo Paulo, tão convicto de que estava purificado, lavado por esse sangue, tão convicto de que havia sido tirado do reino das trevas, tão convicto, como diz aqui o apóstolo Pedro, aleluia, de que Jesus havia sido manifesto a ele, tão certo de que Deus havia ressuscitado Jesus, o seu Filho. Paulo vai dizer: morrer para mim é ganho, e viver para mim é lucro. Que o meu e o teu coração tenha essa mesma convicção, essa mesma certeza, de que somos livres em Jesus Cristo, de que somos libertos em Cristo Jesus, e de que temos vida, e vida com abundância. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero junto com você fazer uma oração de gratidão. Às vezes nós sabemos ser gratos a Deus quando uma porta se abre e nós oramos agradecendo porque a porta foi aberta. Oramos agradecendo pela cura de uma enfermidade. Oramos agradecendo por um problema que foi resolvido. Oramos agradecendo por preces que nós fazemos e o Senhor nos ouve e nos atende. Mas eu pergunto, qual a última vez que você orou agradecendo a Deus por ter me dado, por ter te dado, nos dado o seu único Filho, para que fôssemos libertos, para que pudéssemos passar por cima de tudo aquilo que era contra nós? Quantas vezes? Eu quero orar com você nesse momento, uma oração de gratidão a Deus por ter nos dado o teu Filho. Eu quero nesse momento, Pai, junto com este homem, esta mulher, esse moço, essa moça, essa criança, esse ancião, esta anciã que nos ouve, eu quero fazer uma oração de gratidão a Ti, ó Deus, porque o Senhor um dia, olhando para este mundo e desejoso de me alcançar, de nos alcançar, de nos dar uma nova chance, uma outra oportunidade, o Senhor nos presenteou, o Senhor nos deu, o Senhor entregou o seu único Filho,
O Senhor nos amou de uma tal maneira que o Senhor deu o seu único filho. Para que fosse crucificado, para que fosse humilhado, para que se fizesse maldito, para que tivesse o seu sangue derramado, para que como um cordeiro, uma ovelha muda, fosse levado ao matadouro. O Senhor deu o seu único filho para que carregasse aquela pesada cruz sobre os seus ombros, para que recebesse sobre o seu corpo aqueles chicotes, aqueles açoites, para que recebesse sobre a sua cabeça aquela coroa de espinho, para que fosse humilhado, para que fosse zombado. O Senhor deu o seu único filho para que eu tivesse vida e vida com abundância, para que essa pessoa, esse irmão, essa irmã tivesse vida e vida com abundância. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não se usurpou de ser igual a Deus, mas o Senhor se esvaziou da sua glória. Veio a este mundo como homem, na condição de homem, foi sujeito às mesmas paixões que nós somos sujeitos, mas não pecou, não errou. Como homem foi até a cruz, como homem foi morto. Mas obrigado, Deus, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Obrigado por esse maior presente na minha vida e na vida dessa pessoa que nos ouve. Em Cristo Jesus nós fomos libertos, nós fomos salvos, nós passamos por cima. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, por aquele momento que o Senhor disse: está consumado. Porque ali o Senhor aniquilava os nossos pecados, o Senhor aniquilava a morte, os nossos algozes. Ali o Senhor declarava a minha, a nossa vitória. Nós somos gratos, Deus, muito obrigado. Deus, pode não suceder, pode não acontecer os meus desejos, nossos desejos humanos, pode não, aleluia, acontecer as nossas vontades humanas, os nossos propósitos, pode não se realizar os nossos sonhos humanos, naturais, mas ainda assim nós te glorificamos e te bendizemos, porque o maior propósito já foi concretizado em nós. Em Cristo somos livres, somos libertos, somos salvos, fomos regenerados e transformados, e nós te glorificamos, Deus, por esse milagre maior. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Talvez não haja razões e motivos de alegria pelas circunstâncias que você está vivendo, talvez pelos problemas que têm te afligido, mas existem razões para uma abundante alegria. Jesus, o Cordeiro que foi imolado, que foi crucificado, Ele te alcançou, Ele te salvou. Amém? Que Deus te abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Eu quero abençoar a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te dê a paz. E agora, meu irmão, minha irmã, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, elas repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre.
Amém e amém. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Deus abençoe, tenha uma excelente semana em nome de Jesus Cristo.